Fala, preciosa! Hoje nós estamos aqui no nosso 20º episódio do nosso podcast. E estamos muito alegres, né, Deise? Com a presença da nossa irmã Helenice, mais conhecida como a boneca... Paniquita! Cuti-cuti! Cuti-cuti! Que alegria de ter você aqui, Helenice Faniquita. Isso, desse jeito. Ô, bênção. Eu queria saber quem é a Helenice. Vamos já entrando já assim direto. Meu Deus, então vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para você, viu, que está aí nos assistindo. Então, quem é Helenice, né? Uma pergunta bem legal. Eu já ouvi essa pergunta em algum lugar. Helenice, esposa do Joel Salomão, mãe de Eunice e Israel Salomão, vó de Maria, vó de Heitor, vó de Laura. Viu, coisa linda. Né? Helenice é professora secular, não leciono mais, né? Não estou mais em sala de aula do secular, mas da Escola Bíblica Dominical. Professora da Escola Bíblica Dominical, né? Liderando o Ministério Infantil. Uma pessoa assim, extrovertida, mas já fui muito tímida. Nossa, muito tímida. Mas hoje, extrovertida, liberta, né? Por Jesus. Tranquila, cheia de muitas ideias e feliz, né? Bem casada, graças a Deus. Amém. Congrego hoje na Assembleia de Deus Central do Boaçu, pastoreada pelo pastor Antoniel Moreira Brito, certo? Filha do seu falecido, né, no momento agora, dormindo no Senhor, né? Melhor, né? Diácono Manuel Moreira e Maria do Amparo. Super cuti-cuti. Né? Sou eu. E pela misericórdia do Senhor, desenvolvendo aí já para 25 anos, a boneca Faniquita. Ai, que lindo. E você nasceu no berço evangélico? Nasci no berço evangélico, tive o privilégio de nascer no berço evangélico, tive o privilégio de ter o meu pai salvo antes do meu nascimento, né, liberto, ele, a minha mamãe, e na época eles congregavam na Igreja Batista, né, então eu sou cria da Igreja Batista, e ali foi crescendo, desenvolvendo, né, amadurecendo e sendo preparada para servir ao Senhor, né, no reino, e foi um momento muito especial, momentos de altos e baixos, né, como todos nós passamos, né, aquele momento que a gente pensa assim, mas o meu pai, quando nós éramos crianças, ele acordava de madrugada para orar, então, quando eu passava do banheiro, ou do quarto para ir para o banheiro, né, eu vi o meu pai ali de joelhinho no chão, com o rostinho até mesmo, né, no chão, chorando. E quando ele falava o meu nome, Senhor, firma a Helenice no reino. Firma a Leia, firma a Heleni, né, no reino. Aquilo parecia que ele me... A palavra, ele me aprisionava em Jesus. Oh, glória, aleluia. Assim, como que eu vou largar Jesus? Que coisa não tinha linda. como, mesmo porque não tem como, né, largar Jesus. Quem experimenta Jesus, de verdade, não vai de jeito nenhum deixar Jesus por nada. Então aquilo enfincava minhas raízes, sabe? Quando eu vi o meu pai ali orando nas madrugadas por mim, né, e pelas minhas irmãs, então aquilo me fortalecia. Então eu disse, eu não quero largar esse Jesus por nada. E ali nós fomos crescendo, para a glória do Senhor. E estamos aí, servindo ao Senhor com alegria. Penso. Eu sei que, como você veio da Igreja Batista, sim, a gente vem da Escola Bíblica Dominical, né? Eu também vim da Batista, sim, na Assembleia de Deus também tem a EBD. Isso. E a gente vai passando pelas classes, isso, né? Perfeito. E chega aos 10 anos. E eu acho interessante que quando eu cheguei nessa idade, né, de 10 anos, algo despertou muito em mim de eu trabalhar com as crianças.
Eu acho que na minha época, na nossa época, eu acho que as crianças elas tinham essa alegria de estar em classe e Exatamente. também ao mesmo tempo de estar trabalhando, né, sendo aquela ajudadora. E com você foi assim? Quando você estava na classe, você já tinha esse desejo, essa Já tinha, alegria? já tinha. Primeiro que papai, ele não que forçava, né? Ele estimulava a gente estar na igreja, nos cultos, e principalmente escola dominical. Se Uhum. tinha uma coisa que a gente não podia faltar, era a escola dominical. E minha mãe também falava. Papai, assim, ele não abria mão da gente estar na escola bíblica dominical. E nos cultos também, mas a escola bíblica dominical era assim fundamental. Então a gente lembra que eu acordava cedo, ele corria, comprava o pãozinho, aquele pãozinho quentinho, gostosinho, sabe? E a gente tomava nosso café e íamos para a escola dominical. E exatamente, acontecia exatamente isso. Tinha as classes, né, muito bem trabalhadas, graças a Deus. E a gente era separado, destacava, né? A tia falava assim, fulano, né, vai ajudar hoje. E ali a gente ia se desenvolvendo, ia trabalhando. E uma coisa muito interessante que o papai costumava fazer com a gente, assim, porque ele pegava a gente de surpresa, geralmente tinha um culto em pontos de pregações, e quando chegava no dia do culto, ele falava assim, hoje você vai cantar. Aquilo, sabe, meu Deus, no meu estado, que era uma alegria, era uma responsabilidade, né? Ou então ele fala assim, hoje quem vai trazer a palavra é você. Nossa, a gente de comer Bíblia, comer Bíblia. Então o papai, na singeleza dele, na simplicidade dele, ele sempre assim nos ensinou a estar lendo Bíblia, a estar preparada. Né? Hoje a gente se depara com a situação assim, eu recebi oportunidade, mas eu não estava nem preparada. O papai, ele nos ensinou assim, estar preparado, ou com um louvor, ou com um testemunho, ou com uma leitura bíblica. Então a gente está preparado e não ter vergonha de ir atender, né? Então nós fomos criados dessa forma. Então nós fomos criados desse jeito aí. Entendeu? Com essa oportunidade de estar trabalhando, de estar servindo. E eu senti, nessa época, eu já estava com uns 12 para 13 anos, eu peguei papai e falei assim, papai, um dia eu vou trabalhar com as crianças. Ai, nossa. Eu vou trabalhar com as crianças. Mas não passava nunca pela minha cabeça, né, que seria da forma que o Senhor preparou para mim. Né? Eu queria ser missionária, né? Eu vou ser missionária, eu vou trabalhar com as crianças. Né? E eu lembro o papai dizer para mim assim, isso é da vontade do Senhor. Isso vai acontecer, linda, né? E foi dessa forma, nesse caminhar. Não, nunca. Já fiquei, como falei, né? A gente fica meio desanimadinha assim, normal, né? Tipo assim, poxa, minha prima foi pra praia, sol quente do domingo de manhã e a gente indo pra escola bíblica dominical. Ai, puxa vida! Mas era o processo, entendeu? Era o processo. Então, foi muito bom, foi muito bom. Graças a Deus, eu assim, digo com um certo orgulho, mas no Senhor, de que Ele me manteve, a mim e as minhas irmãs, no caminho do Senhor. Nenhuma delas se desviaram. É a palavra, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Exato. E realmente como é importante isso, né? Muito importante. Porque o que eu vejo hoje também, há uma dificuldade nisso também, sim, de muitos pais estarem ensinando a criança no caminho. Exatamente. Porque hoje muitos pais fazem o quê? Deixam as crianças e não ficam, e vai embora. Isso. Então é importante, você que está nos ouvindo, de nós estarmos instruindo os nossos filhos na casa do Senhor e o mais importante, sermos exemplos. Exato. Né? Porque eu acho que o exemplo ele é muito importante. Exatamente. É o que o papai deixou pra gente. Na simplicidade dele, ele deixou essa marca, esse legado, entendeu? De ter compromisso com a casa do Senhor e dele estar presente, ele, a mamãe estarem presentes. Então, nunca, em nenhum momento, eu sofri isso, vamos colocar assim, de papai deixar a gente na porta da igreja e hoje você fica aí que eu não vou assistir o culto. Papai sempre estava lá, sabe? Sempre estava lá, sempre. O hábito dele de acordar e fazer o
o culto doméstico, o matinal dele. Então, isso ficou marcado na vida da gente. E é isso que a gente precisa marcar as nossas crianças hoje. Marcar nossas crianças com esse presente de estar lá, de ler a palavra, de orar com essa criança, de estimular essa criança a estar indo na casa do Senhor, não por um hábito, mas porque ali é um lugar de aprender, é um lugar de conhecer Jesus, é um lugar de crescer em família, né? E muitas crianças estão sendo assim, como diz o próprio Jesus falou, né? Não impeçais, né? Deixar vir as minhas crianças e nós impeçais. Muitos pais, infelizmente, impedem as crianças de estarem lá, na casa do Senhor. Né? E graças a Deus eu fui bem abençoada. Aleluia. Bem abençoada mesmo. A gente só não ia para a casa do Senhor quando estivesse muito, mas muito doente. Porque a gente fala assim, eu tô com dorzinha de cabeça, Jesus cura. No caminho você vai ser curada. E de fato, né? Então, só que a casa assim, de não ter condições mesmo de ir, então não ia, mas fora assim, não tô cansada, eu não quero ir. Não, nunca aconteceu isso. Graças a Deus. É uma bênção, né? Então, com 13 anos, você já tinha o desejo de ser professora de criança. De ser professora de criança. E quando começou esse seu chamado? Qual foi a tua primeira pregação? Qual foi a primeira vez que você desenvolveu esse trabalho infantil? Então, vamos lá. Nessa idade, já servindo ao Senhor, trabalhando com as crianças na igreja e tudo mais, né, dando aquela ajudinha, né, às tias, eu nutri no meu coração esse desejo, né, de quando eu crescer eu ia ser professora mesmo, secular, né, eu queria ser professora porque eu queria ser professora. E o desejo de trabalhar com as crianças. E na nossa casa, foi separado para ser um ponto de pregação. E nesse ponto de pregação, tinha lá as crianças que iam, né? Tanto dos irmãos como da rua, das vizinhos. E papai falou assim, a gente tem que fazer um espaçozinho para as crianças. E você vai dar aula para as crianças. Eu falei assim, tá bom, então vamos. Então a gente preparava ali o conteúdo, o materialzinho, né? E os louvores para estar ali ensinando aquelas crianças, visual. Era muito simplesinho, mas era muito gostoso, sabe? Então a gente reunia as crianças e aquilo é gratificante, gente, é gratificante. E aí fomos crescendo, eu arranhava um pouquinho o violão, né? E ensinava as crianças ali o cântico, os louvores, a mensagem. E foi passando o tempo, e o tempo foi passando. E me formei, né? Terminei, na verdade, na época, o 9º ano. Era o 9º ano naquela época? Era o 8º. Oitava série. Era a oitava série. Nossa época, oitava série. Isso, oitava série. Aí, né, logo ali, depois, né? Acho que, né, logo ali. Aí, a oitava série termina, eu falei assim, gente, agora, né, fazer aquela tal da prova de seleção e eu vou, né, me formar em professora. E na subida para o colégio Cleanance, na época, passei na prova de seleção e fui fazer a matrícula. No caminho, quem se apresentou? O diabo. O diabo falou assim, você não vai trabalhar com as crianças. Você não vai ser professora? É muito chato. Criança, lidar com criança, nossa, você não vai gostar disso. Eu simplesmente fiz meia volta, eu lembro como se fosse hoje, com muita tristeza. Eu dei meia volta e voltei para casa e falei assim, eu não vou me formar em professora, eu não vou ser professora. Nossa. Eu não vou ser professora, eu não vou ser professora. E aí, na época, o papai ficou muito triste, né? Que era um sonho dele também, né? E a mamãe também, falei assim, mas minha filha, não, eu não vou nem estudar esse ano, parei. Então, eu simplesmente fiquei um ano parada. Nossa, que coisa! Um ano parada e decidida a não ser professora, porque aquilo era assim, você não vai, ouvi nitidamente, você não vai ser professora. É muito chato, não vai dar conta, não é isso para você, isso não é para você. De repente, você até ouve o diabo falar isso para você. E acha que é só um pensamento. Acha que é só uma coisinha. Não é. O diabo, ele se apresenta para tirar você daquilo que Deus projetou para sua vida. E foi isso que ele fez comigo. Né? Eu fiquei um ano parada. E para não ficar totalmente parada, eu fui trabalhar para cuidar de 2 menininhos na casa de uma jovem senhora. E quando eu chego lá, o que ela era? Professora.
Aí tô lá cuidando, eu quietinha na minha, cuidando das Nossa. crianças, ajudando a fazer o dever, né? As crianças estão indo tão bem, né? Tão bem, fazendo o dever direitinho e tal. Aí ela chega para mim e fala assim: o que que você vai ser? O que que você pretende, né? Se formar? Eu falei assim: eu queria, desculpa, eu queria ser professora, mas eu já tirei essa ideia da minha cabeça, porque isso não é para mim. Ela botou a mão em cima da pia e falou assim: você vai ser professora sim, Ô, porque glória. Deus separou você para isso. Olha, eu fiquei assim, Gente. olhando para ela, fiquei olhando assim para ela assim, é como se o próprio Deus tivesse, sabe? Aham. Você vai ser professora sim, entendeu? E eu falei assim: mas eu nem fiz prova, eu como que eu vou continuar? Como que eu vou? Você vai ser sim. E aí, no ano seguinte, eu voltei, fui fazer, então, formação, que na época era formação geral, Aham. me formei, foi muito bom, foi maravilhoso, foi tremendo. E eu tava com meu diploma, consegui. E parecia que tudo tinha terminado muito bem. Pelo contrário, foi justamente ali o começo da minha grande batalha. Nossa. Porque nós não sabemos de nada. Quem sabe tudo é o Senhor. A palavra de Deus que diz que Ele tem os planos. Bem sei eu os planos bons, maravilhosos, de paz que eu tenho para vocês. E a gente sabe que o diabo ele pode não saber do nosso pensamento, ou até não saber do que Deus tem projetado para nossas vidas. Mas ele tem sugestões, ele sugere, né? Ele tem o ardil dele, vamos dizer assim, de perceber. Aham. Então eu me formei em professora e a primeira oportunidade que eu tive para entrar num concurso, fui fazer a prova, fui fazer inscrição para fazer a prova. E lá, nessa inscrição, eu fiquei de 8 da manhã até as 5 da tarde. Quando faltando alguns passos para botar o pé dentro do portão para fazer a inscrição, devia ser umas 4 e pouca, eu falei assim: gente, eu vou me encostar ali naquele muro, porque eu estou me sentindo assim tão estranha, né, e bochechando muito, né, abrindo muita boca, aquela coisa toda. E eu me encostei. Quando eu me encostei, eu só fiz assim, Desmaiou. desmaiei. Não vi mais nada. Meu E eu Deus. senti uma dor, gente, uma pressão tão grande na minha nuca, mas tão grande, tão grande. Era uma agonia tão grande que a vontade era de pegar assim alguma coisa e cortar o meu pescoço fora. Nossa. Era espiritual. Era espiritual, era uma coisa assim terrível, terrível. A minha cabeça. Sabe quando você tá muito tenso, parece que o seu cérebro vai explodir? Era o meu segundo ataque. Nossa. Era o segundo ataque do diabo contra a minha vida. Para paralisar Para você. me paralisar. E eu fui atendida, me levaram para o pronto-socorro. Depois conseguiram me levar novamente para lá. Eu consegui fazer com muita dificuldade a minha inscrição. Eu já não conseguia mais assinar. Nossa. Não conseguia enxergar direito, né? E voltei para casa. Quando eu chego em casa, me levaram para casa, né? Quando eu chego em casa, aquela dor foi aumentando, aquela agonia aumentando. Minha mãe levou no pronto-socorro, fiquei uma noite lá no pronto-socorro. De lá eu fui, na época, internada na clínica São José. Nossa. Acharam que fosse meningite, fizeram punção lombar, Nossa. um monte de coisa. E eu fui perdendo a minha memória. Que isso? Eu simplesmente perdi a minha memória. Era o ataque do diabo contra a minha vida para não se cumprir daquilo que Deus queria para mim. Meu Deus. Aí você pensa assim: ah, isso é coisa de, coisa de, é bobeirinha, que nada. É coisa séria, muito séria. E por isso que a gente precisa estar respaldado em oração. Precisamos estar confiando no Senhor. E respaldado em oração e na palavra do Senhor. Fui internada e a única pessoa que eu conseguia lembrar era do meu pai. Eu só lembrava dele. A minha mãe, eu esqueci ela. Forte, né? Figura do Eu esqueci pai. a minha mãe. Nossa. Entendeu? Eu esqueci as pessoas, certo? Então, eu fiquei assim, é como se eu tivesse perdido a minha memória. Deus. Perdi, não fiz a prova, porque eu não estava naquele E descobriram que foi. Fiz vários Deram exames. diagnóstico, não. Até um neurologista diagnosticou por baixo como de arritmia. Mas não era para tanto. Entendeu? Não era para tanto.
né? E ele não sabia, eu não sei se a memória dela vai voltar. Pode ser reversível ou não. E a gente não consegue ter tomografia. Tudo estava aparentemente direito, mas eu não lembrava. E a única coisa que eu queria, o único lugar que eu queria ir era a igreja. Era meu pai e a igreja. Só que eu não andava. Eu andava com muita dificuldade. Meu Deus. Eu andava com muito. Parecia que todos os meus nervos ficaram como gelatinosos. Eu não andava, eu não falava. Meu Deus. A minha cabeça era uma pressão muito grande, eu não conseguia pensar. Era muito triste. E a única pessoa que eu queria era meu pai. E nessa época, o meu pai, ele trabalhava longe, 30 dias longe de casa, que trabalhava numa firma que era, né, que fazia serviço longe. E lá onde meu pai estava, o anjo foi até lá, em sonho. Falou assim, lembra aquela passagem de Passa a Macedônia e ajuda? Né, e nos ajuda, que Paulo teve, né, aquela visão? Papai teve a mesma visão. Tem alguém seu que precisa de você. E no dia seguinte, papai recebe a notícia que eu estava internada. Nossa. Aí, bem correndo, né? E aí foi quando o papai veio para cuidar de mim, que é a única pessoa que eu conseguia ficar calma, porque com as outras pessoas, minha mãe, Você não lembrava. eu não lembrava e me dava muita agonia. Qualquer barulho, qualquer zunido me dava barulho. Você tinha o quê? 18 anos, 20 anos? Eu devia ter, mais ou menos isso, né? Para 19 para 20 por aí, nessa idade, né? E aí quando o papai veio, eu dormia numa cama, o papai dormia no colchonete no chão, né, de mãozinha dada com ele. Ele é o único que me mantinha calma. E tomei vários tipos de remédio. Tudo que você possa imaginar. Dol, tudo que você possa imaginar para acalmar, tudo que você podia imaginar, eu tomei. Foi um momento bem crítico na minha vida. E as irmãs iam lá em casa orar, né? E teve um momento que os irmãos foram lá orar por mim e o inimigo se manifestou, né? E um membro da família se manifestou. Eu não detalhe, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não me olhava no espelho. Meu Deus. Eu tinha um pavor de me olhar no espelho. Nossa. A ação do diabo, ela é forte, ele existe. Né? E nós precisamos estar realmente sempre respaldado, coberto de oração. Aleluia, eu não conseguia me olhar no espelho e nem para o rosto da minha vovó. Eu não conseguia olhar para minha vovó. A minha vovó, na época, ela não professava fé em Cristo Jesus, né? Ela era de uma outra religião. E só quando ela passava na janela, aquilo já me dava um pavor. E nesse dia, quando os irmãos foram orar por mim, lá em casa, membro da nossa família se manifestou. E o diabo dizia assim, eu vou matar ela. Eu vou acabar com ela. Eu vou acabar com ela. Eu vou destruir ela. Meu Deus. E aí fizeram oração e tudo mais. Desse dia eu comecei, aí fui na igreja com meu pai. Quando eu voltei, eu comecei a sentir melhoras. Amém. Eu fui sentindo melhoras. E fui voltando, fui lembrando, e fui lembrando, e fui lembrando, e fui voltando, e fui voltando, e fui voltando. E aí, graças a Deus, Jesus preparou um varão abençoado para estar ao meu lado. E foi bênção. Aleluia. Então foi nessa época que o futuro bombom, exatamente, né? Entrou na minha vida. É difícil lembrar até do nome, porque nós conhecemos como bombom, mas o irmão Joel. Né? Então foi nessa época que você estava passando por esse processo. Exatamente. E algumas pessoas chegaram para eles assim, você vai casar com essa maluca? Ah, meu Deus! Ela é doida. Meu Deus! Ó, ela é doida, ele tá doida, hein? Ó, não vai dar certo, não. E Deus preparou ele para estar comigo, né? Para ser o meu esposo, meu companheiro, meu amigo, meu namorado, namorido, né? E aí, nessa época, nós casamos, né? Amém. Casamos.
Não, antes de casar eu comecei a trabalhar, que eu fui pra onde? Fui pra escola, gente. Eu fui dar aula. Eu fui Glória dar a Deus. aula, eu fui lecionar e foi muito bom, foi maravilhoso, sabe? E a diretora, ela gostava muito de mim, ela me ensinou muitas coisas, né? Hoje ela já dorme. Então ela me ensinou muita coisa mesmo. E ali eu fui crescendo, desenvolvendo, né? E foi muito bom. Casei-me. Tivemos 2 filhos, né? Deu aquela paradinha para cuidar de filhos, Aham. né? E nessa época nós trabalhávamos com as crianças da igreja, né? Aham. Eu ajudava as crianças lá da igreja, onde nós congregávamos. E aí eu gostava de botar assim, uma roupinha, um lacinho, né? Para alegrar a Aham. criançada ali, Aham. né? Mas sem nenhuma possível pretensão Aham. de chegar onde o Senhor queria que eu chegasse. Não me passava pela cabeça, Aham. né? E eu tô lá pregando, era EBF, evangelismo com as crianças, era congresso, né? Na época eu gostava de fazer o congresso, geralmente a gente gosta de convidar um conjunto daqui, um conjunto de lá, uma igreja aqui, daqui. Eu gostava de convidar as crianças, vamos pra rua, porque a pessoa mais importante no nosso congresso são os vizinhos, são os visitantes. A gente vai convidar o coleguinha, o irmãozinho da outra igreja, o conjunto da outra igreja, mas o mais importante são os nossos vizinhos. Então a criançada via pela rua a gente distribuindo folheto, era maravilhoso. E a criançada ia fazer aquela festa, né? E a igreja lotava. E aí teve uma época, um congresso que nós fizemos, eu tô lá caracterizada, né? Simprérrima. Já como a nossa boneca, não. Não, Só só uma pessoa vestida, né? Tia Helenice vestida, né? Entendi. E aí terminou aquela coisa toda, aí uma irmãzinha veio e falou assim, irmã, eu queria convidar a irmã para pregar na confraternização que vai ter lá na nossa igreja. Eu disse, ai, irmã, Foi o primeiro convite. Foi o primeiro convite. Ai, que Logo legal. eu. Ai, meu Deus do céu. Aí eu vim e falei assim, então vamos ver, né? Vamos orar, ver direitinho o dia, né? Aham. Eu vim para casa, né, com aquele, né, meu Deus do céu, e agora? Aquele nervoso, Meu Deus. Senhor Jesus. responsabilidade. Me tira disso. Mas que nada, é tudo plano do Senhor. E eu ficava assim, eu lavando roupa, e eu ficava assim, Senhor, eu não quero ir normal, mas eu não quero ir, assim, de Helenice, mas se eu for daquele jeito que eu for lá na igreja, ela quer que eu vá daquele jeito, Senhor. Ai, meu Deus do céu, isso vai dar certo não, vou pagar esse mico na igreja dos outros não. Vou pagar esse mico não. Que às vezes a gente pensa, né? Com A certeza. gente pensa, não, é coisa de bobeira, isso que nada. Mas quando Deus tem um propósito, Aleluia. como Deus deve ter na sua vida, Amém. aquele propósito que você diz que não, que nada, você isso coisa não na é minha pra cabeça, mim. não é pra mim. Não, Deus tem um chamado, mas na sua vida, e você diz, não, isso aí não é comigo não, é com fulano, é com ciclano, comigo, não tem jeito. Se prepare, Deus vai te preparar sim. E o tempo Amém. certo vai passar no Aleluia. processo, sim. Amém. E Deus vai te colocar onde Ele quer que você Amém. esteja. Glória. Aonde Deus. quer que Ele planejou para você antes de Amém. você nascer. Aleluia. Porque foi isso que aconteceu comigo e é isso que aconteceu com muitas pessoas que hoje estão inseridas, né, em vários ministérios, principalmente no Ministério Infantil. E na época não tinha pessoas assim, atuantes, Verdade. né, Verdade. alavancando, né, o Ministério Infantil. Tinha pessoas que trabalhavam sim com o Ministério Infantil, mas não dessa forma. E aí eu lavava a roupa e falei assim, Jesus, botar laço, Senhor, eu vou com esse, Senhor, não vou não, Jesus. E o Espírito Santo, vai, você vai, não vou não, vai. E no mesmo instante que eu dizia que não, o Espírito Santo dizia que sim, e a vontade ia crescendo dentro de mim, sabe, aquele ardia, né? Isso, ardia aquela coisa gostosa. No mesmo instante que eu estava cheia de receios, o Espírito Santo soprando, sabe, não, você vai ser bom, você vai. E aquela, sabe, aquela empolgação, aquela coisa gostosa. E aí você sente que não é você. Amém. Que não é uma coisa que eu sentei, fiquei planejando, idealizando. Não, foi uma coisa preparada pelo Espírito Santo mesmo. E então tá, e chegou o dia, eu queria até um cachorrinho. E eu não consegui um cachorrinho.
que eu ia contar a história do piloto, sabe? Aí eu consegui um coati de pelúcia e saí entrando pela igreja, toda caracterizada. Eu A criançada lembro assim. disso. Você lembra? Entrando aí dava para as crianças segurar. Exatamente. Aquele coati, entendeu? É mole. Seguro meu cachorrinho. E depois para devolver. Ai, que dificuldade. Devolve que é meu. Muito bom. E aí eu fui, né, transcorrendo a mensagem. Amém. Eu lembro que nessa primeira igreja que eu fui, que foi a Igreja Batista Nova Jerusalém, ali no Portão do Rosa, que legal. né? Na época, eu não lembro agora o nome do pastor da época, me foge a memória, mas se eu lembrar eu vou falar. E eu lembro que ele dava risadas, sabe? Ele ria. Ai, que legal. No mesmo instante que ele ria, ele parecia que ele confirmava algo, Amém. sabe? E vim pra casa, acabou. Vim pra casa, a criançada, ai, que coisa linda, maravilhosa. Tia. E vim pra casa, tirei o laço, né? Tirei as pintinhas do rosto e fui dormir. Jesus foi muito bom, maravilhoso, amém, né? Amém. Não demorou muito. Um monte de ligação. O outro convite. E o nome? Como que surgiu o nome? Não tinha nome. Não tinha nome. Por que não tinha nome? Porque não tinha nada planejado. Porque quando você planeja, você senta, vai ser o nome tal, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquele outro, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. Entendeu? Vou atuar assim, vai ser assim. Então eu não tinha nome. Tudo foi direcionado pelo Espírito Santo. Tudo direcionado por ele. Amém. Não tinha nome. Sabe? Então quando eu recebi um convite, eu criava um nome na hora. Ou era Maricota, ou era... na hora, hoje vai ser Maricota, né? Ou então hoje vai ser Formosa. Hoje né? Que legal, sempre tinha alguns nomes. Sempre tinha um nome, então eu não tinha um nome fixo. Entendi. Então, interessante. Eu não tinha nada fixo, né? Mesmo porque eu não tinha pretensão de nada. Né? Certo. Eu não tinha pretensão de nada. Eu só chegava em casa e disse, Jesus, o que o senhor está fazendo comigo? Se eu fazer essa pergunta para você, você vai. Jesus, o que o senhor está arrumando para mim, Jesus? O que você está preparando, Jesus? E de repente te dá até aquele frisinho na barriga. Ih, Deus está falando. Você diz, ai, meu Deus, vou ou não vou? Vai sim. Vai, siga a direção do Senhor, que vale a pena. Vale muito a pena. E aí eu falei assim, Jesus, não tem nome. E as pessoas cobravam, né? Qual o nome? Né? Na hora a gente vê o nome. Aí passou-se o tempo passou, eu comprei uma fita, né, do Moda Amarela para os meus filhos, para eles assistirem, porque eu não queria que eles ficassem vendo aqueles desenhos malignos, né, que tinha na época, ainda tem hoje, né, a gente tem que ter muito cuidado, gente, com o que as nossas crianças veem na TV, tá? E aí eu comprei a Moda Amarela, aquelas formiguinhas dos milinguidos, eu comprei, né, eu comprei as criançadas lá assistindo, né, meus filhos assistindo, lindo, maravilhosos, e chegou o dia de pregar. Vamos pregar, vamos. Bota a roupa, tira a roupa e tal. Na época nem eu arrumava, me arrumava na igreja. Né? E aí meu esposo veio assim, hoje vai ser qual o nome? Aí eu, ai meu Deus do céu, hoje que nome? Faniquita. Fala, Faniquita. Ai, Bota que Faniquita. legal. Aí foi Faniquita. Aí, irmão, achou até que fosse uma formiga grandona que ia entrar, né? Faniquita, é verdade. Vem aí, ela, Faniquita. Aí a criançada também, aquela pessoa enorme, com laços enormes, entrando, cantando, né? E aí, pregando. E dali, legal. Quem me ligava... A Faniquita, boneca Faniquita. Não falava Helenice, falava Faniquita. Ah, então entendi. As ligações, quando a pessoa ligava, já ligava com a Faniquita. Eu queria falar com a Faniquita. Muito bom. Eu queria falar com a Faniquita. Que coisa linda. Aí eu falei assim, Jesus, a igreja que te deu o nome. Deus que te deu esse Deus deu o nome. Na porta, assim, Faniquita. Legal. Confirmou, né? Confirmou. E algumas pessoas falam assim, Faniquita vem de Faniquito. E da Faniquito. Algumas pessoas até nem gostavam muito, não, né? Na época tinha pessoas que falavam assim, Faniquita, isso é nome? Que nome é esse? Eu falei assim, eu não sei, eu sei que tá Faniquita. Ficou Faniquita, grudou. E ficou Faniquita. Aí nós registramos como Faniquita, né? Tivemos o privilégio de registrar com Faniquita. E toda pessoa que me ligava agora era Faniquita. Eu queria falar com Faniquita. Legal. E na época não tinha agenda, né? Tinha papelzinhos
que eu botava dentro da Bíblia, né? Hoje vou estar no lugar tal e tal dia. Depois já vou ter que comprar um caderninho. Aí eu comprava um caderninho, eu botava as datas ali, né, tal. Depois, esse caderninho tá difícil, porque às vezes eu me perco aqui, né? Então, vamos comprar uma agenda. Aí vamos para agenda. Aí compramos a agenda, a primeira agenda da Faniquita, né? E vamos lá, trabalhando. Que legal. Gente, assim que foi. coisa linda. Lindo, assim né? foi. Que testemunho, né? Não era para estar aqui. Hoje, eu não era para estar aqui. Meu eu era para Deus. estar já, ó, né? Já com alguns dos que já estão lá, glória, né? Cantando e adorando o nome do Senhor lá. Não era para eu estar aqui mesmo. Entendeu? Porque o que eu passei, a forma que eu passei, do jeito que eu passei, a luta que foi batalha travada mesmo, do inferno. Para você não. Porque é muito interessante, né? Deus, ele tem um projeto na nossa vida. Exatamente. Mas até esse projeto se realizar, as lutas vêm, né? Você contou as suas dificuldades. E é exatamente isso. Porque quando vem essas lutas, é para nos paralisar. Exatamente. E se nós não tivermos realmente uma ligação com o nosso Papai do Céu, uma intimidade com o Senhor Jesus, a gente não dá continuidade. Não dá. E foi uma coisa. Que o Senhor tem nos chamado. E foi uma coisa tanto no secular quanto no ministério, né? Exatamente. Nas duas coisas. Exatamente. E vou chamar agora de Faniquita. Atenção. Cuti-cuti. É muito interessante, porque assim, quando as pessoas, né, nos veem fazendo a obra do Senhor, né, vê a Faniquita ali na frente, não sabe que muitas das vezes existe alguns processos, algumas dificuldades. Aí eu queria saber, você já foi pregar e passou por uma situação difícil, vamos supor, passou por uma situação difícil dentro da tua casa, na sua vida, e teve que ir pregar linda e bela, porque o chamado te chamava? Já. Mamãe veio a falecer, né? Papai do céu convidou minha mãe para as mansões celestiais. E o meu papai casou de novo. E, infelizmente, essa segunda esposa foi embora, deixou o papai. E passou um tempo, o papai começou a adoecer, né? E eu trouxe o papai para morar comigo, para cuidar dele, né? Eu fui cuidando do meu papai. E chegou um ponto que eu tinha que me arrumar para poder ir pregar. E eu tinha que deixar o meu papai, que às vezes não dava para levar ele, né? E aquilo era muito difícil. Várias vezes eu já entrei no carro chorando porque eu queria ficar com o meu papai cuidando dele, mas eu tinha a missão de ir. Então isso foi assim muito dolorido para mim, porque enquanto eu podia levá-lo, ele ia comigo. Depois eu não conseguia mais, né? E essa parte foi muito dolorida para mim. E às vezes a gente, nesse momento difícil, a gente não encontra pessoas ali, talvez para te dar aquele apoio, né? E você tem que deixar, né? E não ficava sozinho, né? Mas já não era comigo, né? E a gente sabe assim, o velhinho, ele vai tendo as suas manias, né? O seu jeitinho. E a pessoa tem que ter aquele carinho de lidar, né? De ter um olhar especial para ele. Então isso me cortava muito. E teve outras situações também de eu não estar bem. De eu não estar bem mesmo. De eu dizer assim, Senhor, tem certeza que é isso mesmo? Que é eu? É eu que tenho que ir? Porque a minha vontade de não ir. Como várias vezes debaixo do chuveiro, tomando banho para me arrumar, para me preparar. Eu falei assim, Jesus, eu não queria ir. Porque é difícil, entendeu? E a voz do Espírito Santo, ela vem muito forte, porque quando você tem um propósito, quando Deus tem um propósito na tua vida, o Espírito Santo, ele te assiste tão de perto, tão de perto, sabe? Ele não deixa você, ele não te abandona, sabe? E eu, às vezes, debaixo do chuveiro, tomando banho para me arrumar, eu falei assim, Senhor, que não queria ir. O Senhor sabe que eu não estou nem em condições de ir. Eu vou dar o quê? Eu vou levar o quê?
Aí o Espírito Santo falou assim, não se trata de você, se trata do que eu vou fazer lá. Oh, meu Deus, Glória a aleluia. Deus. Entendeu? Se trata do que eu vou fazer lá. Amém. Então, e é interessante que quando eu começava a pentear e colocar o laço, ia vindo uma alegria, sabe? Glória. Aleluia. Ia sendo uma alegria, Aleluia. aquela dor, às vezes aquela agonia, aquela, sabe? E às vezes era opressão mesmo, sabe? Uma batalha Uma batalha espiritual. espiritual muito grande. Eu e minha esposa tá de prova que várias vezes sentar, eu entrava no carro assim, sabe? Se eu pudesse, eu não ia. Aham. Se eu tivesse poder ligar para a irmã e dizer assim, mãe, não vou poder ir. Ah. Mas quando eu botava a roupa, Glória a Deus. o Espírito Santo parece que vai acendendo uma chama, sabe? E ele vai ministrando você, vai trabalhando, sabe? Eu tenho coisa para fazer lá, eu tenho algo para Amém. fazer. E como Aleluia. realmente, nos meus piores momentos de Deus não estar, de eu dizer assim, Senhor, que eu sei, é tão bom que você pode falar assim, abertamente com o Senhor, né? É verdade. É. É liberdade. É liberdade de você entender que você é transparente e que você não abre a boca, mas ele já sabe tudo que está acontecendo. Então, eu falei assim, Senhor, tá acontecendo isso, estou sentindo isso, estou vivenciando isso, e se eu pudesse, eu não iria. Aí ele dizia assim, não se trata de você. Meu Deus. Meu Deus. Se trata do que eu vou fazer lá. Aleluia. Como várias vezes nós entramos na igreja, ministramos, e a gente vê adultos, não eram crianças, Sim. eram adultos, e assim, eu precisava ouvir essa palavra. Amém. Eu precisava dessa ministração. Amém. Né? Eu Aleluia. precisava ouvir isso. Amém. E se eu ficasse com a minha dor em casa, você está entendendo? Então, várias vezes eu tenho que passar por cima de mim, por cima da minha vontade, da minha insignificância, né? Tenho que passar por cima porque a gente já se acha a gente acha tão nada. Porque nós não somos nada. A gente não pode nada. Quem faz é ele. Não, Tudo é é ele, verdade. é por ele, com ele. Verdade. Tudo é ele, né? E a gente vê assim, crianças, sabe? Apertar você, abraçar você, você sentir que é o próprio Deus abraçando você. Amém. Sabe? E depois irmãs vindo assim, e Deus falando com você ali, eu faço assim contigo, levanta assim, faço desse jeito, porque tenho eu algo contigo. Você não entende. Teve uma vez que o Senhor falou assim, você ainda não entendeu? Segura minha mão, sabe? Você ainda não entendeu o que eu quero fazer? Sabe? E aí a gente vai se fortalecendo, vai se fortalecendo. Já saí também passando muito mal. Muito mal. Assim, de muita dor mesmo, sabe? E tá lá, vambora, pessoal, criançada, vambora! Ei, Jesus é bom demais! E aquela dor rompendo com, sabe? Maltratando o corpo e de voltar curada. Amém. De voltar sem sentir nada. Glória a Deus. Sabe? De voltar assim, sabe? E muitas dessas lutas foi batalha mesmo, batalha espiritual, tipo assim. Sabe quando alguém põe o pé no caminho para você não ultrapassar, porque não sair? muitos cedem as batalhas, né? Exatamente. As pessoas param da nossa, né, dessa jornada de pregar para criança. Isso é importante falar. Quantos pararam? Quantos pararam? A gente pode ver aqui desde, né, todo o teu ministério, a gente olhando para trás, muitos pararam. Muitos pararam. E não retornaram mais. Exatamente. Não é uma coisa assim que desanimou, entrou em luta e parou. Não voltaram, porque não aguenta resistir. A palavra do Senhor fala assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir o diabo. A Helenice resistiu o diabo para que Faniquita pudesse existir. Aleluia. Hoje a gente tem a boneca Faniquita. E por que a gente tem? Porque a Helenice resistiu ao diabo. Eu não sei qual é a Faniquita que está dentro de você, né? Mas você precisa resistir o diabo para Faniquita fazer aquilo que Deus quer. Que Deus quer. Que Deus preparou. Isso é muito de Deus. É muito de Deus. É muito de Deus, porque todos nós passamos por isso, Sim, né? Verdade. Deus coloca algo para nós fazermos e tem dias que são muito difíceis, gente. Que não é fácil, não.
Tem dia que, é como você falou, tem dia que eu não tenho vontade também nem de sair de casa, por causa de dores físicas, de situações que vêm. Mas uma amiga nossa, pastora, é uma frase que ela usou há 2 anos atrás aqui no congresso, que marcou muito. A tua dor não pode ser maior do que o teu chamado. Exatamente. Então, assim, Deus tem nos chamado para fazer algo. Eu não sei o que Deus tem te chamado, mas nós não podemos desistir, não podemos parar. Se nós estamos com dores, temos que caminhar, temos que ir. Como a Faniquita falou, né? Quantas das vezes ela pregou com dor e saiu curada? Quantas das vezes ela foi com uma situação tão difícil, em casa, mas vidas foram salvas, vidas foram libertas, porque nós somos um canal. Amém. É como ela falou, nós não somos nada, mas o Senhor nos usa pela misericórdia. Então você, Deus quer te usar. Deus tem te chamado. Então não deixe essa situação te paralisar. Esteja rompendo isso em nome do Senhor Jesus. Porque como nós estamos falando aqui, há uma batalha espiritual para nos paralisar. Isso aí. Exatamente. Ela existe. É isso aí. E precisamos resistir na fé, estamos revestidos da armadura de Deus. E quando você tem quando você entende o propósito, o seu chamado, para que Deus chamou, você vai passar por várias etapas. São etapas, são níveis, sabe? Que vão fazendo com que você se fixe, se enraize cada vez mais no que Deus chamou para você fazer. Né? Porque não é que dizer que nunca passou vontade de desistir. Claro que passou. Claro que passou. Nunca passou desânimo? Nossa, como passou? Entendeu? Mas quando você entende o chamado de Deus na sua vida, nada te para. Aleluia. Você passa por cima de você passa por cima de muita coisa. Não é se anular como pessoa, viu? Não é você se anular como pessoa, se deixar, não. É você entender que a coisa mais importante é o reino. Aleluia. Que a coisa mais importante é servir a Deus. Aleluia. Que a coisa mais importante é agradá-lo. Certo? Que nada é nosso. No cabelo não é meu, o laço é meu, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém. Né? E o interessante que todo ano a gente costuma fazer assim, né? Senhor, ano que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou melhorar aqui, vou melhorar ali. E eu costumava fazer isso. Teve um ano, logo no início do nosso ministério, logo no início eu falei assim, Senhor, esse ano eu só quero te dizer o seguinte, pro ano que vem, eis-me aqui. Amém. Aleluia. Eis-me aqui. Usa-me. Amém. Eu não quero saber onde o Senhor vai me enviar. Não vou escolher lugar, que eu nunca escolhi. Né? Não estou aqui para escolher lugar, estou simplesmente aqui disponível para o Senhor me enviar onde o Senhor quiser. E eu vou onde o Senhor quer ir. Que eu chegue. Amém? Da forma que o Senhor deseja. Eis-me aqui. E interessante que desse ano em diante, chovia agenda. Gente, mas chovia agenda. Eu falei assim, Jesus, como é que eu vou dar conta disso tudo? E interessante também que, lembra da botija do azeitezinho? O que parou não foi o azeite. O que parou foi as vasilhas, né? Então eu falei assim, Jesus, aonde é que eu vou colocar tanta igreja? Não tem espaço. O azeite continuou, mas não tinha espaço, né? E ela tá falando uma coisa interessante. Às vezes você é a resposta de oração de alguém. É verdade. Você tá falando e eu lembrei como eu a conheci. Um testemunho que eu acredito que você que está nos ouvindo tem um testemunho com a Faniquita, com a boneca Faniquita. E o nosso encontro foi muito de Deus. Eu aceitei Jesus em 99 e em 2010, uns 10 anos já que eu estava crente, então eu já trabalhava com as crianças, era coordenadora do departamento infantil e a gente estava organizando o congresso infantil. E a Faniquita já estava, né, já estava aí. E eu não a conhecia. E eu orei, eu não tinha o telefone, eu não conhecia ninguém que tinha o telefone dela.
E eu orei, eu falei assim, Deus, eu queria muito que a Faniquita viesse aqui no congresso, porque era o meu primeiro congresso que eu tava organizando. É o meu primeiro, que eu tava na frente. E eu orei, nessa época eu trabalhava num consultório, e aí eu tava lá, eu lembro que eu tava lá pensando no congresso, chegou uma pessoa para fazer um orçamento. Aí, conversa vai, eu sempre fui muito comunicativa, conversa vai, conversa vem, eu trabalho com as crianças, eu queria muito conhecer a Faniquita. Aí ela, sério? Sou eu, você lembra disso? Não foi assim? Que isso, eu não sabia dessa história. Aí eu, qual é seu nome? Helenice, não sei o que, tá, a doutora já vai te chamar, não sei o que. Aí ela entrou, eu falei assim, a boneca Faniquita tá ali. Isso. Foi assim que Deus fez. Resposta da minha oração, em 2010 ou 2011, foi por aí. Por aí. A gente vai revelar na cidade. E aí, quando ela saiu, meu coração como? Tum, 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 eu, meu Deus, resposta de oração. Aí eu falei assim, queria muito que você fosse na minha igreja. Claro que eu vou! E como naquela época, hoje é Pix, né? Naquela época a gente não sabia, eu não sabia nem como fazia. Não, minha filha, nada que não sei o que, foi uma glória, uma bênção. E aí nunca mais a gente se desgrudou. Assim, a gente mora longe, mas o Senhor uniu e foi assim. E uma inspiração para que eu fosse pregar, também, né? Hoje eu tô um pouco, né, assim, descansando. Na terra. Mas uma inspiração que foi muito bom para minha vida, você sabe disso. Mas assim, o que eu quero dizer com esse testemunho é que a gente, às vezes você que tá aí ouvindo, é resposta de oração de alguém. É verdade. Porque eu não tinha como ter o contato dela e Deus levou aonde eu estava. Nossa, muito forte isso. Foi, e aí todos os congressos as pessoas já sabiam quem ia estar lá, né? Todos. Tava eu lá. Não é todos. Faniquita, a Faniquita. E foi assim que Deus fez. Então, assim, Deise, mas se não foi eu, Deus levanta outro. Eu aprendi isso na minha caminhada. Deus levanta outro, mas não vai ser igual a você. Exatamente, desse jeito. Porque para cada um, Deus tem uma maneira. Pode ter um monte de princesa, mas tem a princesa Daisy. Exatamente. Pode ter um monte de boneca, mas tem a boneca Faniquita. Exatamente. Pode ter um monte de missionária, cada um com a sua identidade. Com o seu chamado. Isso é muito forte. E você precisa ter o seu. Exatamente. E Deus quer fazer isso. Isso aí. Deus quer fazer isso. Papo de boneca. É isso aí. Desse jeito. Não sempre. Eu também sou boneca. Que é desse jeito. Gente, mas é muito bom, né? Maravilhosa. Porque quando a gente fala de identidade, né? A gente tá falando de boneca. Isso aí, a nossa identidade é muito importante. Porque às vezes a gente tem esse chamado, né? A gente tá falando sobre departamento infantil, sobre tias. E às vezes tem uma tia aí ouvindo e claro que a gente sempre tem uma referência, né? Sim, a Faniquita é uma referência para o departamento infantil, né? Mas às vezes essa pessoa tem um chamado, mas ela se acha que é incapaz. Eu queria ser tanto como a Faniquita, aí como a outra boneca. Mas nós temos que entender que cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua forma de falar, de se vestir, de agir, né? E não assim, pode se comparar. Não, e nem precisa, porque Deus, ele a sua multigraça, né? A multigraça do Senhor faz com que cada um desenvolva no corpo, que é, né, que é a igreja, as suas habilidades. Cada um vai desenvolver de acordo, sem precisar copiar, né? Ctrl-Z, que fala? Ctrl-V? Não precisar copiar, mas se espelhar, porque eu acho muito interessante. Alguém me perguntou assim, você se espelhou em alguém? Eu disse, não. Eu nunca. Primeiro que eu não, na época, eu não. Você contou. Não tinha ninguém na época. Não tinha. Tinha pessoas que pregavam assim para as crianças, mas era não vestida de boneca, não desse jeito. Isso. E algumas pessoas, há um tempo atrás, achavam que quem que você se espelhou? Você se baseou em quem? Eu falei assim, isso aqui é obra e graça do Espírito Santo. Porque nem eu planejei um negócio desse. Nem eu idealizei estar hoje fazendo o que eu faço.
Entendeu? Abriu portas para muita gente. Pessoas que já chegaram, eu tive uma irmãzinha que falou assim, você se importa se eu botar uma roupa assim que nem você? Claro que não! Vamos expandir isso! Vamos multiplicar! Isso é importante, né? E teve uma que é sua prima, tomara que ela esteja vendo, que é a Joanita. Você lembra da Joanita? Eu lembro dessa história, ela virou pra mim e falou assim, Deise, você pode me dar... Você não é novinha não, você é velha, hein? Essa história é muito boa. Ela virou pra mim e falou assim, Deise, me dá o telefone da Faniquita, porque eu preciso perguntar se eu posso ser a prima dela, porque ela é a Faniquita, eu quero ser a Joanita. Foi muito... E ela foi pregar de Joanita, ela fez uma saia de... Ai, tomara que ela esteja... Sene. Muito bem. Ela não tá mais aqui em São Gonçalo. Isso. E ela fez se vestiu de Joaninha, não de Joaninha, fez. Parecido. E ela falou, sou prima da Faniquita. Desse jeito. E que bom que isso acontece. Eu hoje encontro algumas crianças, assim, pré-adolescentes que na época me viram, né, pregar quando eram menores, e hoje estão ministrando com base... nessa referência. Isso e eu fico bom. muito feliz, sabe? Porque, infelizmente, vamos abrir aqui um leque. Tem pessoas que acham que é detentora daquilo. Não, ninguém pode fazer, só eu que tenho que fazer. Gente, é reino de Deus. É reino, sabe? É saquear o inferno e povoar o céu. Então, quanto mais obreiros envolvidos nesta obra, melhor. E se você, querida, se você tem esse chamado, amiga, levanta daí, põe em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Do seu jeito. Se entrega, abre a boca e diz, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai te dar todas as estratégias bonitinhas, direitinho, entendeu? Maravilhosa, e você vai, expandir pro reino de Deus, glória, não é? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta aqui. Como você concilia sua rotina com o ministério? Meu Deus! Bom, porque olha só, você é esposa, mãe, vó, e aí vai. Líder do Ministério Infantil. Então, que chique eu! Não é? É muita coisa. Porque e helenice, que tem que ser helenice. Ainda tem que ser helenice. Eu fiz um pouco tempo, eu fiz uma terapia. Gente, terapia é tudo de bom. Bom mesmo. Maravilha. Fiz a terapia, eu falei assim, aí a terapeuta perguntou alguma coisa sobre mim, né? Que é helenice, né? Aí eu falei um monte de coisa. Aí ela, não, eu quero saber quem é você. Mas eu já falei pra você, não. Você falou... Você disse que você é esposa, que você faz isso, faz aquilo, mas quem é realmente a Helenice? Quem é realmente a Helenice? Aí eu falei assim, nossa, forte, né? É forte. Então, a Helenice é aquela menina que gosta de ler, que gosta de escrever também, que gosta de costurar. Nossa! Né? Como é que consegue fazer isso tudo? Pois é costureira. Eu gosto de costurar, eu gosto mais de costura criativa, mas eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer coisas em manuais, eu gosto muito, artesanais, amo, né? Gosto de cantar, né? E cuido do meu esposo. Cuido dos meus filhos, que agora já estão tudo grandes, né? Já não existe tanto, né? Mas é mãe, né? Ai, mãe. Sou mãe. Tenho meus 3 netos, que são meus cuticutes, né? Tem a liderança do Ministério Infantil, que o Senhor, pela misericórdia, pela bondade, pela graça dele, achou graça dele, aos olhos dele, diante do pastor da nossa igreja, pastor Antoniel. Pastor Antoniel. Né? Me convidou para estar ali trabalhando com o Ministério Infantil. Tem também a Faniquita. Aí conciliar tudo isso, né? Juntar tudo isso, né? Então, eu tenho que ter procurar ter muito equilíbrio. Criatividade, né? Ter um bom senso, né? Eu já fui muito assim, de passar por cima da minha família, vamos colocar assim. Tá? Então, minha esposa aqui de testemunho da minha família. Eu não respeitava aniversário de ninguém, não respeitava nada. Tinha agenda, eu estava indo. Tinha compromisso, eu estava indo. E graças a Deus que a minha família é uma família abençoada.
eu tenho um marido assim que me apoia, que me dá suporte, sabe? Isso que é me dá base. Né? Então, quando eu falo assim, eu marquei uma agenda no dia do seu aniversário, ele, amém! Amém! Aí eu já avisava, irmã, eu tô atendendo a agenda, mas é o aniversário do meu esposo, né? No aniversário do meu filho, ele já fala assim, mãe, já sei que esse ano você já marcou a agenda, né? No meu dia do meu aniversário. Eu falei, não, esse ano eu já reservei a sua data, eu já deixei a sua data reservada. Mas normalmente era passando por cima do aniversário dele, aniversário da filha, do meu, né? Teve uma época que eu reservei assim, essa data aqui é 4 de dezembro, tá, gente? Anota aí, 4 de dezembro, pessoal. Anotem aí, 4 de dezembro. Tô entendendo, né? Pois é. Ano passado eu queria ganhar um azeite. Eu ganhei azeite. Eu ganhei azeite. Esse ano eu estava cogitando entre café, né? E tem outra coisa também que estava bem cara, né? Eu estou cogitando, né? Aí no meu aniversário, eu fui lá assim, reservado para mim. Aí a irmã me liga, irmã, queria tanto que você viesse aqui pregar no nosso congresso. Eu falei assim, quando que é, irmã? 4 de dezembro. Eu olhei assim, tipo assim, olhei assim para Jesus e falei assim, no meu aniversário? Não vou não. Assim mesmo. Não vou não. Eu vou ficar em casa, vou curtir meu aniversário. Aí Jesus, você vai. Você vai. E eu fui. E fizeram bolo pra mim. Teve bolo, teve salgadinho. Foi, sabe, fez uma homenagem pra mim. Foi muito gostoso, sabe? Foi muito bom. Então, é bem complicado. Mas a gente tem que usar a sabedoria, né? A gente tem que cuidar do esposo, cuidar da gente, cuidar da casa, cuidar do esposo, dos filhos, dar atenção para os netos, né? Desenvolver aquilo que Deus colocou como serviço na casa do Senhor e dar conta da Faniquita. E como eu falei, eu tenho uma família abençoada. Amém. Meus filhos me acompanham. Hoje a minha filha não, mas o meu filho Israel, ele me acompanha. A minha netinha está me acompanhando. O meu esposo está ali, nesse tempo todo ali do meu lado. Nunca chegou e falou assim, não, nunca deu para trás. Então, eu fui só seguindo. Então, com muita facilidade. A gente sabe que tem pessoas que encontram algumas dificuldades nessa área. Aí fica difícil, né? Mas com a sabedoria do Senhor, tendo bom senso, e a gente vai desenvolvendo tudo direitinho, dando conta das coisas no seu devido lugar. Uma curiosidade que talvez não seja só minha. Já aconteceu alguma coisa inusitada quando você foi pregar, assim, em alguma igreja? Várias. Um monte. Nessa jornada de 25 anos, que nós vamos fazer esse ano, 25 anos, várias coisas inusitadas. Mas uma das que marcaram legal foi quando eu recebi o convite para poder pregar lá na Ilha Grande. E na época era muito tradicional, né? O pastor era muito tradicional, certo? Até ponto assim da criança cantar no conjunto, não podia cantar de brusinha de alcinha, né? De alcinha. E ele chamou a atenção dessa criança, né? Que ele, assim, de uma forma, mas que não podia, falou que, né? E eu falei assim, meu Deus, como que eu entro vestida desse jeito, caracterizada com laço, com pintinha no rosto, batomzinho vermelho, roupa fantasiada de bolinha. Jesus, como é que eu entro? Aí eu falei assim, Jesus, é agora. Se não cair na graça dele, eu vou ser jogada lá no meio do mar. Meu Deus. E poderia ser expulsa na mesma hora. Na mesma hora. Eu podia pensar assim, parou. Olha, foi assim, muito difícil. Então, o que aconteceu? Chegou o dia. Ai, Jesus. E quando o meu filho soltou o som, eu fui entrando, eu vi quando ele me olhou. E eu olhei para ele. E eu não sabia, eu disse, Jesus, eu fui andando, cantando, e ele me olhando, e eu olhando para ele. Depois eu virei para a igreja e continuei cantando. Depois eu continuei, né, ministrando, e fiz o apelo, orei, e no final ele falou assim, que bênção. Oi, Jesus, passei na graça de Deus e dele. Porque se ele não, daquele jeito, se não gostasse, e foi assim, uma experiência muito marcante, porque era uma igreja muito
muito tradicional, muito tradicional mesmo. E outra coisa muito interessante é que quando a liderança me chamou para convidar, para me pregar, aí uma das irmãs, que não sei se ela já fazia parte ou não estava fazendo mais na época, ela disse, boneca? Que negócio é esse de boneca? Que negócio é esse de boneca, vestida, laço? Isso é coisa de igreja, não. Eu até então não sabia de nada, né? Isso eu soube depois. E aí entrei, preguei, ministrei, e no meio da mensagem, Jesus me leva até a mulher, até a irmã, me leva até lá. Eu falei assim, Jesus fala com ela, e ela olha para mim, eu olho para ela, e eu falo aquilo que Jesus manda para ela, certo? E no final, ela assim, que bênção, que maravilha, você é uma bênção. Ô, glória! E é desse jeito. E sem contar outras, tipo assim, de entrar, logo no início, quando eu entrava na igreja, né, que eu sempre gostei de entrar cantando, e as irmãs, né, as irmãs mais tradicionais, né, as senhorinhas, né, olhava assim pra mim, olhando, e algumas até sem dó, sem piedade, levantavam e saíam, né, dizendo assim, que é isso? Não vou compactuar com isso. Entendeu? E eu ficava assim, Jesus, Jesus, agora eu não volto mais. E no outro ano eu estava lá. Meu Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas julgam muito, né? Muito, muito mesmo. Teve uma irmã que falou assim, irmã, Deus está mandando a irmã tirar esse negócio do rosto. Eu falei assim, como assim? Que negócio do rosto? Eu disse, não, esse negócio aí que a irmã passa aí, a irmã tem que tirar, que Deus não quer essa irmã pregando assim. Mas se foi ele que mandou, irmão, eu faço o quê? Deu de confusão. Quem foi ele que mandou? Aí, nesse caso, eu falei assim, eu fui lá para Jesus, olha só, você precisa me dizer o que realmente o senhor quer. Eu já não sou muito de maquiagem, eu não sou de usar maquiagem. A Faniquita ainda usa uma sombra para dar um ar, assim, né? Então, eu falei, Jesus, e é bem leve também. Bem leve, bem leve. Jesus, o senhor sabe que eu só uso mesmo em prol disso, para dar aquele tãozinho, senão fica um negócio muito, né, assim, né, chuchu. Então, você me esclarece. E ele trouxe paz ao meu coração, mas assim, é assim que eu quero, né. E, essa eu tenho que contar. Gente, tá muito bom. Essa eu tenho que contar. Aí eu fui numa igreja também tradicionalíssima. E nada contra, tá? E nada contra. E respeito muito. Tanto que respeito que eu fiz o que a irmã pediu. Aí eu, né, com o meu brinquinho, discreto. Muito discreto, né? Sim, Discreto, claro, discreto. Aí a irmã falou assim, irmã, eu conversei com o pastor, e ele disse, a maquiagem até deixa passar porque tá suave. Mas o brinco, irmã, o brinco, eu na mesma hora, irmã, é o brinco agora, tá saindo agora, porque brinco não prega, irmã, brinco não prega, então se não é para ele entrar, ele não entra, entendeu? E foi uma bênção, graças a Deus foi uma bênção, né? Agora, a importância de você ter ligação com Jesus, né? Porque se você fosse uma pessoa dodói, você ia arrumar uma confusão, não ia arrancar brinco, não. Eu vou pregar de brinco e ponto. Exatamente. Então, como é importante isso, importante, né? A única vez que eu não me recusei, né? Eu me posicionei. Porque tem casos e casos. Eu me posicionei. Por quê? A irmã me convidou para pregar. E também era uma igreja que o pastor era assim, mais tradicional. Nada contra. E aí, a irmã me liga, eu falei assim, irmã, ela me perguntou como que era, se bem que ela já tinha me visto, né? Aí ela falou assim, irmã, é que o meu pastor, né, pediu se a irmã pode vir, assim, sem esses adereços que a irmã, né, vir assim, mais normal. Eu falei assim, pois é, irmã, é culto de quê? É congresso infantil. Eu falei assim, pois é, irmã, congresso infantil, criança. Eu vou anormal, eu não vou normal, eu vou anormal. E por isso que é faniquita. Por isso que eu sou faniquita, eu vou anormal. Eu não tenho condições de, eu posso, não há nada que me peça de ir como Helenice, mas não será mais a mesma coisa, porque o público é criança, então eu preciso interagir com ela, eu preciso ir. É visual. Porque
A mídia não está perguntando se a criança gosta disso ou gosta daquilo. Ela está mandando para pesado mesmo e feio. Então eu vou da forma que Jesus me deu para trabalhar com elas. Eu vou com muito carinho. Se não puder ir, a irmã me perdoa, então eu não tenho condições de estar atendendo por conta disso, né? Por conta dessa forma. Mas fora isso, é tranquilo. Aí ela, então tá bom, irmão, então vamos deixar para uma próxima vez. E ficamos para uma próxima vez. Que história, né? Eu tenho agora uma outra curiosidade. Sim. Como que bombom surge? Ai, Jesus! O meu bombom, que não é da Cacau, posso falar o nome da empresa? Não é da Cacau Show. É da Cacau Céu! O meu bombom da Cacau Céu surgiu assim. O meu esposo, ele sempre foi o meu motorista, o meu acompanhante, né? O que levava a bagagem, porque antes eu não me arrumava, eu não saía de casa arrumada, eu me arrumava na igreja, então ele levava minhas bagagens, né? E me arrumava lá numa salinha ou no banheiro lá da igreja, né? Ele era o sonoplasta, né? Sonoplasta que fala, que mexe com som, ele viu o microfone, né? Ele era essa pessoa que fazia tudo isso e muito mais. E aí, eu sempre brincava, mexia, né, com todo carinho, com aquela cabeleira dele que ele tem, né? Aquela cabeleira toda que ele tem, certo? Inclusive, teve até uma vez que eu impliquei tanto com ele que a irmã falou assim, que absurdo implicar assim com o irmão, ele é um visitante, e se ele não sabia que era meu esposo, ele não vai querer nunca mais voltar. Aí depois ela soube que era o meu esposo, né? Porque ele ia assim, ele é tipo assim, é assim, né? É assim, normal, ele é normal. Então eu implicava com a cabeça dele, implicava com o cabelo dele, né? Implicava com o cabelo que não tem, né, gente? E aí, ele é careca. E lá em Itaperuna, ele ganhou uma peruca. Ele ganhou uma peruca, não foi? Não? Ganhou uma peruca linda, maravilhosa. Eu olhei para aquela peruca, olhei para a cabeça dele, olhei para aquela peruca e falei assim, Jesus, é isso mesmo? Ai, Senhor. Tem que fazer, faz diferença, né? Eu sou faniquita, né? Eu sou uma referência para as meninas, e ele entrando, é um menino, referência para os meninos, né? Nossa, que legal. E vai ser legal. E tá, então como vai ser o nome? Bombom! Bombom, quando eu a primeira vez chamei a criança de bombom, criança com carinho, né? Aí caiu na graça de Deus e dos homens, né? E das crianças, né? Que a criançada ama o bombom, né? Já teve pessoas, inclusive crianças, né? Pessoas e crianças que já tentou até morder ele, né? Achando que ele aceitou de boa. De boa. Ele é um pouquinho tímido, né? Você observa que o bombom é um pouquinho tímido, mas ele tá desenvolvendo muito bem, sabe? Tem hora que ele fica tão empolgado, tão animado, que ele até consegue arrancar o couro cabeludo dele, entendeu? Ele consegue arrancar, né? Tem hora que ele fica muito frustrado também com alguma situação, tipo, que nós temos pecado, coisa parecida, e aí ele fica tão desesperado que ele também arranca o couro cabeludo. Eu falei assim, como é que você consegue arrancar seu couro cabeludo? Assim você vai ficar careca. Eu falo pra ele, né? Então o bombom surgiu, ele deve ter mais ou menos o que já uns 15 anos. Já tem né? isso. O bombom tem mais ou menos uns 15 anos. Por aí, uns 15 anos. Fone 25, o bombom tem. Gente, e a forma. Legal. É uma benção. Olha, eu não me aguento de tanto que eu fico rindo na hora do culto. É muito bom. Muito maravilhoso. E não dá mais para separar, né? Não tem como separar, né? Não tem. E é muito legal, né? O ministério gostoso. junto também, trabalhar junto com o esposo. É muito bom, é muito gostoso, porque flui, entendeu? Há uma cumplicidade, a gente está no mesmo pensamento. Compartilha o mesmo mundo, né? No mesmo mundo, entendeu? Bom. E ninguém puxa um pra cá, um pra lá. A gente vai juntinho na mesma direção. Na mesma direção. E o interessante que eu quero, assim, para finalizar com o meu bombom, é que ele poderia optar, porque ele é presbítero, né? O presbítero já é o Salomão. Então ele poderia optar em estar no púlpito, né? No ministério, né, em si, eu indo, como foi até uma vez sugerido, né, você fica, deixa ela ir, ela vai, né, e você fica aqui na igreja. Ele disse, não,
Eu tenho que acompanhar ela, porque ela é minha esposa, Aleluia. né? E o ministério nosso ministério, ele só é possível por conta dessa cumplicidade que a gente tem, dessa unidade. Entendeu? Quando você, por acaso, vê só a Faniquita, é porque ele precisou não estar, né? Precisou resolver alguma coisa. Mas, normalmente, o Bombom sempre está presente. Muito bom. Que coisa linda. Ele é uma bênção. Ai, Faniquita, já estamos chegando ao fim dessa entrevista linda, esse bate-papo maravilhoso. Gente, é muito bom. A vontade é ficar falando. Amém. Mas eu queria que você deixasse uma palavra para essa mulher que está nos ouvindo, essa preciosa que está nos ouvindo, porque a tua história é muito bonita, que fala sobre o chamado de Deus, e assim, todo chamado tem as suas dificuldades, tem o medo, né? Pessoas querem desistir, querem parar, e eu queria que você falasse com essa preciosa aí, desse uma palavra de ânimo, seja usada por Deus, seja Eita glória! Então se prepare. Preciosa do Rei Jesus, você que sente no seu coração o chamado de trabalhar para o Senhor, de repente você vai dizer assim, mas eu não tenho chamado com criança, eu tenho chamado com os adolescentes, eu tenho com jovens, eu tenho com mulheres, enfim, eu tenho chamado, mas você sente lá dentro do seu coração que não é agora, não é para mim, eu não tenho capacidade, eu não sou habilitada para isso. E eu vou dizer para você, Deus é quem nos capacita. Aleluia. E antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre materno, Deus já havia escolhido você para ser aquilo que Ele quer que você seja. Então não tem para onde correr, não tem como correr. E os nossos argumentos, eles não são nada diante daquilo que Deus determinou para que você faça, para que você desenvolva. Medo, receio, provocação do inferno, contra-ataque, eles vão existir. E que bom que eles existem. Sabe por quê? Porque eles fazem com que a gente se firme cada vez mais naquilo que Deus chamou. Então fica firme naquilo que Deus chamou você, põe em prática, vai se habilitar, vai estudar, vai fazer curso, vai aprender sim, se você acha que precisa, vai aprender, porque eu fiz vários cursos, eu procurei me habilitar, procurar ter conhecimento, estar sintonizada com aquilo que a gente precisa trabalhar dentro daquilo que Deus chamou. Então vai em frente, levanta e vai em frente. Deus te chamou desde o ventre, então não rejeite isso. Vai em frente, porque Deus é contigo. Assim como Ele é comigo, assim como Ele é com a Deise, com a Lani, Deus também é com você. Então se levante, tome posse daquilo que Deus tem para você. Amém? Glória. É sobre isso. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Deise, faça essa oração. Amém. Para nós encerrarmos. Glória, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer. Obrigada. Te glorificar, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Jesus. Te agradecer pelo teu chamado. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E te agradecer por cada um, Senhor, que está ao alcance, que está vendo, Senhor, esse podcast. Senhor, que toda a armadilha do inimigo contra as nossas vidas, contra os chamados, Senhor, dos teus filhos, seja repreendida agora em nome de Jesus, e que nós possamos ser fortalecidos através dessa história, que nós possamos, Senhor, sair daqui fortalecido através desse episódio, ó Pai. Senhor, abençoa, Pai, quem vai estar ouvindo, Pai, quem vai estar vendo, em nome de Jesus, alcança, Senhor, as almas através dessa história, Pai, e fortalece os teus filhos. Muito obrigada pela vida e pela família da tua filha, Pai. Obrigada. Muito obrigada por esse momento especial que passamos aqui. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Fala, preciosa, você que foi edificada com esse testemunho, deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com outras preciosas.